Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de História. Nós faremos uma revisão do capítulo 1 e 2 da apostila de vocês. Bom, turma, no capítulo 1 nós vamos conversar um pouquinho justamente sobre esse título. Somos seres curiosos que vai nos levar até o termo de religião, certo? Mas antes de começar a conversar sobre qualquer coisa, é importante que, independente da religião, da doutrina, da nossa crença, o que tem que sobressair, o que é mais importante, justamente é o respeito. Porque, independente da crença e da religião dos outros e da nossa, é claro, nós devemos respeitar o nosso próximo. Bom, somos seres curiosos e como chegamos a esse termo dentro das sociedades antigas, Grécia e Roma? Enfim, é, do questionamento, da pergunta, pela busca da existência, pelo existencialismo, pelas questões existenciais que sempre permeiam os nossos pensamentos e que, independente, volto eu a lembrar, da nossa doutrina, nós encontramos um apoio e algumas respostas para esses questionamentos nas doutrinas que nós frequentamos. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o termo religião, que ele vem, na realidade, de um conjunto de normas e obrigações, certo? Utilizados na civilização da Roma antiga. E ele vem de religio, ou seja, termo que determinava regras a serem obedecidas pela civilização romana, e daí vem a palavra religião, que é utilizada dentro da atualidade. Bom, gente, como eu já falei para vocês, né, a questão da tolerância, a questão do respeito, né? Por quê, gente? Aí nós temos palavras destacadas: intolerância, fanatismo, conflito, certo? Essas palavras que não são palavras legais para um bom convívio, para um convívio harmonioso, elas são palavras que só acontece intolerância, conflitos, fanatismo, se a pessoa não souber respeitar a doutrina do seu vizinho, do seu colega, daquele com o qual ele conversa. E é importante lembrar, gente, que mesmo que nós não frequentemos a mesma religião do colega, nós de alguma forma nós aprendemos. Por quê? Porque nós aprendemos é na adversidade, certo? Não tem como a gente aprender e crescer se for tudo igualzinho. É na adversidade que eu cresço e que eu aprendo. Bom, agora a gente vai falar aqui um pouquinho, né, gente, sobre essa questão da tolerância religiosa, né? E tem uma palavrinha muito interessante aí que é o Estado laico. Então vamos lembrar que, vamos falar do nosso país, tá? Estamos falando aí de século XIX, proclamação da República, certo? Então, no nosso país, tá, gente? O Estado, ele é laico. O que isso significa, gente? Estado laico é um Estado que tem o poder administrativo, que ele não interfere dentro das decisões religiosas. E o Estado, até o século XIX, ele era um Estado que ele era, ao mesmo tempo, chefe religioso e chefe político. Hoje não. Hoje a igreja tem o poder de doutrinar. Ela é religiosa, independente da igreja, volto a lembrar. E o Estado ele é político, ele é administrativo, ele é laico, ou seja, ele é imparcial quanto a decisões religiosas. Bom, gente, agora no capítulo 2, né, nós vamos retomar um pouquinho as religiões do passado, as religiões antigas, relembrar que elas eram religiões politeístas, ou seja, que principalmente dentro da Grécia e da Roma, né, nós vimos já na Grécia aquela questão de que
Eles acreditavam em vários deuses, deus da beleza, deus do mar, deus do trovão. Aí posteriormente na Roma continuava acreditando nos deuses, porém associou, né, o nome dos deuses com o nome dos planetas, enfim, eram religiões politeístas, né? E importante lembrar, teocráticas, a questão do Estado, um Estado que era de poder, que caminhava junto com a igreja era soberana, ela tinha ali o poder religioso e o poder político. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre duas religiões, né? Muito difundidas, até mesmo dentro da atualidade, tá, gente? Que é o caso do hinduísmo e do budismo, fundadas na Índia, certo? Um país do continente asiático. Então, hinduísmo e budismo são religiões recorrentes dentro da sociedade contemporânea, mas eles não são tidos, nenhum nem o outro. Vamos entender primeiro o hinduísmo, tá, gente? Não é classificado especificamente como uma religião, um conjunto de crenças politeístas que ele é antigo, ele é praticado dentro da atualidade, mas ele é antigo, tá? Então ele é um conjunto de crenças. Lembra que eu falei que religio dentro de Roma também era um conjunto de normas a ser seguidas? Então, dentro do hinduísmo é isto, uma filosofia, tá? Que é bem antiga e foi desenvolvida na Índia. Bom, gente, dentro do hinduísmo, um destaque, não só dentro do hinduísmo, posteriormente no budismo também, eu vou falar disso, é a questão do karma. O que significa isso, gente? O karma, na realidade, é a classificação, né, que a pessoa é a classificação do renascimento, é a classificação de que eu devo tratar o ser humano de uma forma que eu quero ser tratado, é a questão de renascer, de ressurgir para um novo período, de ressurgir para uma nova hierarquia. Então a questão do karma é muito forte dentro da religião do hinduísmo. E outro ponto importante a lembrar, gente, que a vaca é um animal sagrado, tá? Por que, que a vaca é considerada um animal sagrado dentro desse conjunto de crenças hinduístas? Porque é um animal muito fértil. Então, qualquer ali é, qualquer contrariedade a esse animal é considerado um desrespeito, uma intolerância quando falamos de hinduísmo. Bom, gente, agora a gente vai falar aqui da questão do budismo, certo? O budismo, na realidade, ele é um segmento do hinduísmo, tá? Ele nasceu dentro do hinduísmo, dando seguimento ali àquilo que eles acreditavam, a questão do karma, principalmente. E nós temos aí, né, o príncipe que viveu na Índia durante um tempo e foi tido como o iluminado, certo? Ou Buda, no caso, tá, gente? É daí que vem esse termo Buda. Então ele passou a ser chamado de Buda justamente por essa questão do iluminado. Lembra que eu falei da questão do karma, do renascimento, do ressurgimento, assim como a fênix era considerado entre os gregos? Então, essa questão do ressurgimento é muito forte dentro do hinduísmo e posteriormente dentro do budismo. Então, é uma corrente muito forte de renascer, de ressurgir, de caminho de luz, tá? E o budismo, ele vem como segmento do hinduísmo, levando em consideração essa questão do karma, e é importante lembrar que essas religiões são praticadas, né, esses segmentos, essas doutrinas, essas filosofias são praticadas até hoje na Índia, tá? São praticadas ao longo de alguns países asiáticos, mas a fundação vem da Índia. Bom, turma, sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver, o que, que eu quero lembrar? O mais importante nisso aqui, gente, é o respeito.
é sermos tolerantes com aquilo que é adverso ao que eu acredito, com aquilo que é contrário ao que eu acredito. E não criticar a crença ou a fé do meu colega. Por quê? Porque na realidade eu posso até aprender com aquilo que o meu colega frequenta. Quando ele comenta comigo, eu posso até aprender. Então é importante sermos tolerantes. Se nós queremos um mundo melhor, nós devemos ser mais tolerantes. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.